Seguinte, a Panini anunciou recentemente o lançamento do sexto e último volume da série de edição de luxo de Starman. Esse trabalho aqui, escrito pelo James Robinson, e eu resolvi trazer nesse programa aqui para você breves comentários aqui sobre as 3 primeiras edições dessa série, tá? Porque a Panini anunciou o sexto e essas edições de luxo costumam esgotar rapidamente. Então eu vou trazer aqui para você o comentário da metade da série, né? Aqui as 3 primeiras edições, para que você analise se vale a pena você colecionar caso você ainda não esteja colecionando. Eu vou te explicar por que esse quadrinho é tão aclamado, né? A fase do James Robinson aqui, que vai trabalhar com um personagem que é de 5ª categoria do universo DC. E eu vou te trazer aqui algumas referências, ideias que podem sim agradar você, porque esse trabalho ele é diferente. Ele é um quadrinho de linha diferenciado, por isso inclusive é aclamado e por isso inclusive o James Robinson ficou perto, acho que mais de 80 edições no título, cara. Ficou muitos anos escrevendo o personagem e assim, não teve nada tão grandioso depois, entendeu? Então, é um material aí que foi escrito ali começo dos anos 90, ali, numa época que a Vertigo estava dominando. Esse quadrinho, embora seja um quadrinho de linha, não é Black Label, não é um quadrinho que você tem nudez, palavrões, etc e tal, mas ele tem muita coisa de Vertigo nele. O James Robinson, que faz parte ali, talvez da segunda leva daquilo que a gente chama de invasão britânica, né? Aquele momento que os Estados Unidos tinham ali, a DC especialmente, tinha grandes nomes do quadrinho britânico escrevendo, Grant Morrison, Alan Moore, Neil Gaiman e tal, mas tinha outros também, como Garth Ennis, Warren Ellis, né? E o James Robinson ele também faz parte dessa equipe aí. Esse material talvez ele não seja tão conhecido no Brasil, porque ele foi publicado de forma muito ruim. As primeiras vezes que ele foi publicado aqui no Brasil, tinha uma editora que assim, de forma agradecida, eu esqueci o nome dessa editora. Era Magnum. Nossa, cara, uma editora ali no finalzinho dos anos 90. Tentou republicar materiais, chegou a publicar alguma coisa de Starman, mas é uma editora horrorosa. O material, assim, era de péssima qualidade, péssima qualidade. E chegou a publicar, acho que um encadernado, todo colado, negócio esquisitíssimo, mas publicou lá um pouco do Starman. E eu lembro que eu li na época, nesse trabalho ali, e gostei da história, embora não estava entendendo direito. É porque é um material que é de um personagem realmente, né, que não tá no primeiro escalão, longe disso, não tá no primeiro escalão da DC. E aqui trata-se de um personagem que está substituindo alguém que estava substituindo. Tem essa loucura. Só que essa série, muito aclamada na época dos Estados Unidos, James Robinson fez outros trabalhos, inclusive com a Sociedade da Justiça. Ele fez um trabalho aclamado da Sociedade da Justiça, a Sociedade da Justiça Era de Ouro, e ele ficou muito conhecido por conta desse trabalho, dessa fase que ele fez com o Starman. Enfim, a Panini anunciou o lançamento do 6º e último volume, está em pré-venda, vou deixar os links todos aqui na descrição para você adquirir já esses trabalhos, inclusive das 5 edições que já estão disponíveis. Mas eu quero explicar para você por que, na minha opinião, você deveria fazer essa coleção, tá? Se você puder e tiver interesse, eu vou te explicar as minhas razões pelas quais eu gosto demais de Starman, né? E tô lendo e me impressionei muito porque é muito diferente daquilo que eu imaginava. Muito diferente, tem uma pegada muito diferente de quadrinhos convencionais, de quadrinhos de linha e tal. Eu vou te explicar todos os detalhes agora. Eu cheguei a fazer resenha desse primeiro volume aqui logo quando saiu. Isso já tem tempo já, hein? Já faz tempo isso aí. Mas vamos dar uma olhada aqui, a gente tem o Tony Harris fazendo aqui a parte da arte, o Wade Von Grawbadger fazendo parte aqui da arte final também, e um grandes trunfos desse trabalho é justamente a parte das cores, da arte, porque a história se passa em Opal City, né? Logicamente uma cidade fantasiosa, fictícia aí do universo DC. E ela começa já de uma forma muito maluca, tá? Isso aqui é o começo da história. Ela começa assim. Você vê o Starman, né? Ele vai começar ali a fazer a sua ronda noturna. No primeiro passo que ele dá, ele toma um tiro e morre. Começa assim, cara. Começa a série desse jeito, porque a gente tem aqui uma situação em que a gente vai ver o Ted Knight. Esse aqui é o Starman, né? Eu não sei se você sabe disso, mas o Starman é um herói das antigas da DC. Fez parte do Comando Invencível, fez parte também da Sociedade da Justiça. Então, um personagem lá dos anos 40, usa esse tipo de roupa e tal. E aí, o Ted Knight, né, Ted Knight, né, ele vai ficar, ele tá envelhecido e tal, o filho dele vai assumir, o filho, digamos assim, favorito dele, o que mais
é mais próximo dele e tal, vai assumir o manto e vai morrer logo, cara. E aí precisa... Só que é o seguinte, o filho dele mais novo, que é o Jack, ele não tá nem aí. O Jack, ele curte colecionar coisas antigas, ele sonha em ter uma loja onde ele possa vender essas coisas, rádio antigo, ele gosta muito de filmes, ele gosta muito de roupas antigas, então ele tem um jeito todo peculiar de se vestir e tal. Ele não quer saber nada desse negócio de super-herói não, né? Mas aí por força da necessidade ele acaba se tornando o super-herói, e aí ele vai inclusive encontrar algumas figuras que eram vilões. Aqui a gente tem um primeiro ponto que vai ser trabalhado na série que é muito bacana. Porque o James Robinson, ele mostra pra você que nem sempre quem é amigo de fato, nem sempre quem é inimigo de fato. Uma das figuras que vai ter um protagonismo muito grande ao longo da série é o Sombra. Esse personagem aqui que era um vilão lá das antigas, não só do Starman, mas também ele era um vilão do Flash, o Flash Jay Garrick, lá dos anos 40 e tal. E o James Robinson vai trabalhar bastante com ele aqui, especialmente no segundo volume. Acho que é no segundo volume, a gente já vai ver já. Que tem inclusive a minissérie dele. Outro personagem que vai ter uma participação muito importante aqui ao longo da série é o Solomon Grundy, cara, que o James Robinson, ele dá uma característica diferente aqui, e lá na frente ele vai explicar, né, porque, o que é o Solomon Grundy, o que acontece quando ele morre, ressuscita, essa história toda. Então a gente vai ver aqui o Jack Knight assumindo um manto e começa a atuar ali como um herói. Só que essas histórias que a gente vai vendo, né, do enfrentamento aí do Jack Knight, elas não são aquelas histórias que muitas vezes a gente vê em quadrinhos convencionais de super-heróis, Homem-Aranha, Batman e tal. Normalmente você vê o personagem enfrentando inimigos, né? Então aparece um inimigo, ele enfrenta, aparece outro, ele enfrenta, aparece outro, ele enfrenta. Não é o que acontece aqui. A história, ela é permeada por uma série de questões do drama familiar entre o Ted Knight, né, o pai, o antigo Starman, e também o seu filho, Jack Knight, entendendo melhor sobre a morte do irmão, até se relacionando com ele de uma forma um tanto quanto mística. Então esse quadrinho vai trazer um pouco dessa questão do drama. Ele traz uma questão mais, digamos assim, da própria cidade, da característica da cidade de Opal City, aspectos da sua história, né, a arquitetura, os segredos dessa cidade e tudo mais. Ele vai trazer algumas questões, como eu já mencionei, sobre os vilões. Então a gente vai ter aqui um pouco esses vilões tratados de uma forma um pouco mais complexa, uma forma diferente, né? Aqui a gente vê o Jack até usando o bastão de uma forma diferente, ele vai se descobrindo ao longo do processo, ele vai aprendendo cada vez mais. A gente vai ver ele nos relacionamentos. Vamos ver também outras versões de Starman. Quem conhece bem o universo DC sabe que existem vários Starmans. E isso é tratado pelo James Robinson. E no meio disso tudo, ele vai contando um pouco a história desses Starmans e incluindo isso na história de uma forma que inicialmente se apresenta de um modo paralelo, mas aos poucos vai entrando naquela narrativa, você vai compreendendo melhor esses personagens. Então não é um quadrinho convencional de leitura, e ele em vários momentos ele flerta com algumas características, por exemplo, do Grant Morrison, de uma forma leve. Somente nesse primeiro encadernado a gente vê aqui algumas histórias que tem assim um pouco mais de maluquice, alguns conceitos mais malucos, estilo Grant Morrison, só que leve, não é nada muito pesado. Eu vejo aqui muita influência também do Neil Gaiman. Tem coisas aqui, tem momentos, a forma como ele vai tratar com os heróis, a forma como ele vai tratar toda essa questão dos vários Starmans, a relação do pai e do filho, e aí ele para a narrativa ali, pô, o Jack tá enfrentando um problema, e você espera que ele vai enfrentar mais um inimigo na próxima história, ele para ali, ele dá uma pausa ali na história do Jack, vai contar a história de outro Starman, vai contar a história da própria cidade, de um antigo personagem da cidade. Ou seja, ele vai trazendo novas ideias que me lembra muito Neil Gaiman, lembra muito Sandman. Não na história, não é o tipo de história que lembra Sandman, mas o modo como ele conduz a série. Quem já leu Sandman sabe disso. A série ela não é exatamente contínua. Ela tem reentrâncias de outras histórias. Ah, é um filler? Não é um filler. Não é um filler, definitivamente. Ele caminha com a história para outras prismas daquela narrativa, tá? Não é dimensões, você pode entender que eu estou falando dimensões
do espaço-tempo, não é disso que eu tô falando de dimensões narrativas mesmo, abordando melhor esses personagens e tal. Por exemplo, tem esse Starman aqui que é um alienígena, então ele vai ter aqui uma história que vai trabalhar bastante quem é esse personagem, a origem dele. Isso é bem trabalhado pelo James Robson, e para mim isso tem uma influência muito grande exatamente do elemento ali de Sandman, do que ele pegou ali da construção da narrativa de Sandman. Esses encadernados, todos eles têm vários extras. Tem aqui pós-fácil do próprio James Robson, tem textos do Tony Harris, esse é o primeiro volume. A gente vai dar uma olhadinha aqui no segundo volume, você vê que a própria arte, ela tem uma coisa meio... mistura, assim, um elemento meio tecnológico com cores meio surreais de vez em quando, né? Ele joga algumas ideias diferentes, assim. Então ele tem, até na coloração dele, assim, a gente bate o olho, quem leu quadrinhos ali nos anos 90 e tal, ele tem toda uma cara de Vertigo mesmo, embora não seja Vertigo. Né? Ele tem muita autoralidade do James Robson, então ele tem muitas influências aqui, até de Alan Moore. Tem elementos aqui na construção desse universo do Starman, né? Que, pô, não tem como você não pensar no Alan Moore, e é cheio de referências. O Jack, como ele é muito apaixonado por música, filmes antigos e tal, todo momento ele está citando isso. A gente vê ele em momentos até de ação ali, ele conversando com alguém e debatendo qual filme do Woody Allen é o melhor. Né? Tem esse tipo de situação, mas ao mesmo tempo ele vai enfrentando as dificuldades. E tem uma coisa que eu gostei muito nesse roteiro, até esse terceiro encadernado, que é a sensação de que o Jack, no final das contas, é um herói bem frágil. Ele é bem frágil, assim, você não consegue olhar nele assim, ver um personagem assim, pô, esse cara aí é perigoso, esse cara aí ele pode realmente proteger a cidade. Não, ele apesar de ser muito inteligente, ele tem os dramas dele, ele mostra muitas vulnerabilidades. Mas veja, não é aquela coisa do caráter sombrio, que ele seja uma figura sombria. Não, ele é muito humano, na verdade. Muito humano no sentido de que ele tem momentos de arrogância, ele tem momentos de dúvida, ele tem momentos em que ele repensa as posições daquilo que ele diz, ele revê conceitos, ele tem uma coisa muito forte de honra em relação a personagens antigos, e essa honra, num primeiro momento, é direcionada a heróis, por exemplo, como Wesley Dodds, que é o primeiro Sandman, o Sandman original, mas que depois ele consegue reconhecer que o pai dele é sim um grande herói, é uma figura poderosa, é uma figura importante também na história do super-heroísmo, então ele vai respeitando. Você vê aqui, ó, por exemplo, aqui a gente vai ter a história desse Starman aqui, que é um alienígena, né, que é o Michael, né, que é Macau o nome dele original. E vai contar isso, cara, e parece assim, se você não estiver atento, parece que ele... Você fala, ué, mas o que aconteceu aqui? Tem outro personagem, não tem nada a ver a história e tal. Não é, que o James Robson está explorando bastante esses personagens, explorando muito esses universos. Então ele não deixa aqui os personagens em torno do Jack serem apenas escada para o personagem subir. Não é um quadrinho de super-herói que você lê só para se divertir, só para relaxar. Não, é um quadrinho mais rico, tem mais profundidades, tem mais coisas interessantes aqui para você olhar. É nesse aqui, ó, cara, esse terceiro volume tem uma série que é muito legal, que é a minissérie do Sombra, que é um personagem importante aqui, que é um vilão, originalmente, mas vai contar as origens desse personagem e tal, como é que ele ganhou os poderes e o que ele fez ao longo da vida. Ele é eterno, então você vai conhecer qual que é o grande drama da vida dele. E, cara, essa série é muito boa, cara. É muito boa, porque eu não quero contar muito para não estragar a sua surpresa, mas esse terceiro volume a gente vai ver que a origem do Sombra está relacionado com uma família. Tem uma família que odeia ele, que caça ele durante muitas décadas, cara. E ele tem esse confronto com a família, e o jeito como a história se resolve é muito legal, cara, é muito legal. A gente vai ver aqui o momento em que ele atuava, inclusive, como vilão do Jay Garrick, né? Por que ele fazia o que ele fazia? Pô, você vê que ele é muito poderoso. Por que ele não matava as pessoas, não matava, já que ele era um vilão tão poderoso? É explicado aqui. E aqui, cara, é muito forte o elemento assim que lembra Neil Gaiman. É muito forte o modo de narrar histórias, aquela coisa que você vê em Sandman, que são aquelas histórias que no final da leitura você fica pensando assim, né, o rumo que ela tomou, aquelas histórias são muito bonitas e tal.
E ele até tem algumas cenas mais violentas, mas não dá pra dizer que seja um quadrinho violento, não. Ele tem momentos de morte, você viu ali uma mão decepada, mas em geral ele não é uma história... Ele poderia ser mais violento do que é. É violento, deixa eu retratar aqui. É violento, mas ele não é tão violento como a gente está acostumado em quadrinhos de super-herói, porque não é pancadaria o tempo todo. Ele tem muitos diálogos, o quadrinho, os diálogos são legais, as referências são bacanas. Aqui a gente vê, inclusive, algumas histórias aqui envolvendo o Batman, né, que vai ter uma coisa relacionada ao Solomon Grundy, aquilo que eu falei lá no começo, vai explicar um pouco a origem, não a origem, mas a característica peculiar do Solomon Grundy, né? Porque que às vezes ele é de um jeito, às vezes ele é de outro. O James Robinson dá uma explicação, porque às vezes o Solomon Grundy, dependendo da história que você lê, ele é uma fera assassina. Dependendo da história que você lê, ele é um cara meio bobão, assim, né? Uma pessoa, uma figura assim meio lesa. Ele vai explicar aqui por que disso. É bem legal, né? A gente vê aqui a questão dos romances do Jack Knight e tal. E é legal você ver que se talvez a característica super-heróica dele ele não fique tão evidenciada, no sentido de que você não vê uma evolução tão grande. Ele não é aquele cara que você vai vendo, aquele personagem, sabe? Super Saiyajin 1, Super Saiyajin 2, Super Saiyajin 3, não é isso que você vê na história. Mas ele, enquanto pessoa, ele vai amadurecendo muito. Então tem histórias, por exemplo, que ele tá conversando com a namorada dele, cara. É isso. É um quadrinho diferenciado, tá? É diferente esse trabalho. Ele não é um material de super-heróis convencional. E é sim um trabalho muito rico de referências, rico de imagens, de arte. Você tá vendo que tem hora que usa arte preto e branco, cores diferentes. A arte eu acho muito bonita de modo geral, são vários artistas, não é um só, mas em geral é o Tony Harris que está fazendo todo o trabalho, na maior parte do tempo, né? Essa última história aqui, ela tem um peso bem sinistro, assim, uma história bem sinistrona. Aparece aqui um Nêmesis do Jack Knight e a gente vai ter que esperar para ver isso nas próximas edições, como é que isso aqui vai desenrolar. Eu tô louco já para ler o 4º volume. E essa edição aqui, ela tem como extras, por exemplo, te dá mais detalhes. Tem isso aqui também que é legal, ó. Cada edição você vai vendo aqui o Diário do Sombra. No 2º volume e no 3º volume você vê o Diário do Sombra. Então tem uma parte aqui que é de texto mesmo. É de crônica aqui e tal. E aí você vai vendo aqui as referências dos vários Starmans, ó. São 7 total. O Jack Knight, tem o primeiro aqui, o 6º, enfim. Ele vai mostrando aqui nesses infos quem são esses Starmans. Cara, é um material com certeza... Ó, eu gosto muito, mas acho que algumas pessoas podem não gostar porque ele não é aquele gibi que você vai ler assim só com pancadaria. Não, ele tem mais profundidade. O que eu posso te dizer é o seguinte, não é um gibi convencional. Não é um material que você vai ler e vai falar, cara, já vi isso antes. Não, é uma coisa muito diferente e eu recomendo, tá? Então é o seguinte, esse tipo de material tende a esgotar com muita facilidade. Se você se interessou, dica, adquira o quanto antes. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você correr e adquira, porque a Panini já anunciou o 6º volume e em breve esse material aqui você vai ter muita dificuldade para encontrar e é sim um material bem diferenciado, tá bom? A gente se vê em breve em mais um programa aqui do canal BBHQ. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!